Diz assim a palavra do Senhor, Atos capítulo 17, a partir do versículo de número 10. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então, os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Até aí a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez por iluminação. Senhor, a tua palavra foi lida e nós cremos que esta palavra é a palavra do Senhor. Ela é poderosa, ela tem poder. Nós não nos envergonhamos da tua palavra, porque ela é poder do Senhor para a conversão, para a edificação, para a mudança de vidas, ó Pai, verdadeiras. Por isso nós clamamos a ti, ó Deus, mais uma vez, que o Senhor discutir nos nossos olhos espirituais, para que a gente consiga olhar para essa narrativa, para essa história contada por Lucas, da presença de Paulo em Bereia, e consigamos aprender com os nossos irmãos do passado a importância de recebermos a palavra de Deus com toda avidez, com toda a atenção, para que nós consigamos ser edificados pela palavra do Senhor e sermos alimentados pelo Teu Santo Espírito. Dá, Senhor, que nesta noite sejamos alimentados por Ti, saiamos daqui mais sábios do que entramos e sejamos exortados e alimentados pela Tua palavra para louvor do Teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Quais são as características que você leva em consideração para definir que uma pessoa é um bom ouvinte? Sabe, a gente, quando precisa adjetivar alguém se ele é um bom ou não ouvinte, a gente tem que ter algumas características, nós temos que ter um critério. Existem tipos diferentes nessa relação ouvinte e falante. Há quem deseje, em algumas circunstâncias, de alguém só para ouvir. Geralmente as mulheres têm mais necessidade nessa área, elas precisam de alguém só para ouvir. E nós, homens, às vezes somos chamados só para sentar, olhar para ela e deixá-la falar. Ela não quer ouvir, às vezes, naquele momento, a nossa opinião. E se a gente fizer assim, nós seremos considerados bons ouvintes. Mas há outros aspectos dentro dessa relação ouvinte e falante, que é quando uma pessoa, ela quer dizer algo, mas ela espera que você a ouça e dê um retorno daquilo que ela está falando. Ela quer ser aconselhada, ela quer ouvir a sua opinião. Então, dentro dessa relação, um bom ouvinte vai ser aquele que presta atenção naquilo que foi dito e dá um bom parecer, ainda que a pessoa talvez não vá colocar em prática, como geralmente acontece com os nossos conselhos. A gente fala e a pessoa já tem uma ideia própria, né? Mas as atitudes subsequentes determinarão se a pessoa é ou não um bom ouvinte. Então você tem que ter os critérios para determinar com quem você vai conversar, se aquela pessoa é ou não um bom ouvinte. E aí eu pergunto a você, você é um bom ouvinte? Dentro desses dois cenários que eu disse, naquele que um bom ouvinte é só alguém que ouve sem expressar opinião, ou um outro cenário em que um bom ouvinte é aquele que ouve, analisa o fato e expressa uma opinião. Você é um bom ouvinte? Mas pensando a respeito da Bíblia, qual tem sido a sua relação com a Escritura? Qual tem sido a sua postura frente à palavra de Deus? Este ano, nós estamos no primeiro domingo do ano, nós teremos, contando com hoje, 52 domingos pela frente, até o último dia de dezembro, aliás. Se você vier em todos os cultos, isso que eu espero, e você prestar atenção em todas as pregações, e se dedicar a entender e fazer as suas anotações,
qual que vai ser o aprendizado que você vai extrair disso? Então, por isso que eu introduzi apontando para ser um bom ouvinte, porque aquele que é um bom ouvinte é alguém que consegue assimilar o conteúdo, é alguém que consegue armazenar o conteúdo, e armazenando o conteúdo da palavra de Deus, nós somos edificados, quando prestamos atenção naquilo que está sendo nos pregado. E qual tem sido a sua postura diante da pregação da palavra de Deus? Será que você é um bom ouvinte da palavra? Ou será que você é alguém que dispersa muito fácil? Você está ouvindo a voz do pastor e de repente você já está ouvindo o ventilador dando um tec, ou às vezes a moto passando na rua. Mas nós encontramos outras pessoas que têm um poder de concentração tão grande que você, para chamar a atenção dela, você precisa encostar nela. Se ela estiver fazendo alguma coisa concentrada, você precisa chamá-la. Esse é o ideal para que a gente tenha na hora da pregação. Eu sei que durante a pregação crianças fazem barulho, a gente se mexe na cadeira, um ou outro se levanta porque precisa ir beber água ou ir ao banheiro ou alguma outra emergência, e a gente tem que ter o foco na pregação. Ser um bom ouvinte é receber a palavra de Deus com avidez. Mas a passagem que nós estamos vendo aqui é um acontecimento ocorrido durante a segunda viagem de Paulo. O apóstolo, depois de ter sido impedido pelo Espírito Santo de pregar na Ásia, ele teve uma visão durante a noite, na qual um homem, um varão macedônio, ficava de pé e clamava: passa a Macedônia e ajuda-nos. E dessa forma, Paulo, Silas e Timóteo partiram rumo à região da Macedônia, entendendo que Deus os havia chamado para pregar naquele lugar e não para o lugar onde ele almejava ir. E nessa região em que ele estava agora, é onde fica a cidade de Filipos. E foi lá em Filipos que houve a conversão de Lídia, houve aquela cura da jovem possessa, que era uma jovem adivinhadora. Houve também, lá em Filipos, uma situação em que Paulo e Silas foram açoitados e foram presos, e aí há aquele episódio em que eles cantando e louvando e orando, as cadeias se abrem, e então aí é o início da conversão do carcereiro e de toda a sua família. Mas depois de Filipos, Paulo segue para Tessalônica, uma outra cidade, onde ele pregou o evangelho, mas lá em Tessalônica ele precisou fugir às pressas, porque os judeus o queriam prender, acusando-o de proceder contra César, anunciando que havia um outro imperador, né? Paulo e Silas então foram conduzidos pelos irmãos em Tessalônica para Bereia, que é o texto em que nós acabamos de ler nessa noite. E o relato de Lucas, ele nos oferece nessa porção das Escrituras, e ele destaca especialmente uma reação importante do povo de Bereia, uma reação positiva na recepção daquilo que foi exposto pelo apóstolo Paulo na pregação do evangelho. Diferentemente das pessoas de Tessalônica, os bereanos são chamados de mais nobres. Por quê? Essa nobreza nós vamos ver que está diretamente ligada a esse ato da recepção, a essa recepção positiva, essa recepção desejável da palavra de Deus. E eles foram então marcados na história como padrão de um bom ouvinte da palavra de Deus. Então, nessa exposição nesta noite, eu gostaria que você se definisse como de fato um bereano. Não que você é nobre porque você tem um bom ouvido. A nobreza está numa atitude deles que a gente vai perceber que não é propriamente deles. A nobreza, como eles foram chamados aqui, é de fato uma ação de Deus, para que eles pudessem ter o coração aberto, quebrantado, para receber a escritura da nova aliança que Paulo estava anunciando. Olhando então para o nosso texto, nós vemos que os bereanos receberam a palavra com avidez, e portanto, como agir diante da palavra de Deus? Esse é o nosso tema, como agir diante da palavra de Deus? Em primeiro lugar, recebendo a palavra com interesse. Essa é a primeira característica nossa que deve ser empregada diante da palavra de Deus. Nós devemos receber a palavra com interesse. A cidade de Bereia, ela estava localizada a cerca de 80 quilômetros a sudoeste de Tessalônica. Esse trajeto a pé levaria 3 dias para ser percorrido, né, percorrendo aí durante o dia.
né, durante a luz do sol, 3 dias completos para percorrer 80 quilômetros a pé. E a primeira informação que Lucas nos fornece sobre o ministério de Paulo e Silas lá em Bereia é que, ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Você retornar aí ao texto bíblico. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Não é possível, pelo texto, cravar que eles, ao chegarem na cidade, foram diretamente para a sinagoga. A ideia de Lucas não é essa. Mas por quê? Porque dependendo do dia da semana, que o texto não nos diz, que eles chegaram em Bereia, eles provavelmente encontraram primeiro um local onde eles pudessem se abrigar, para descansar, e no sábado, dia de reunião dos judeus na sinagoga, irem até a sinagoga para encontrar ali pessoas e começarem a pregar o evangelho. Entretanto, a maneira como Lucas descreve os acontecimentos nos direciona para uma ênfase que ele quer dar. Perceba que Lucas não fornece informação de qual dia Paulo e Silas chegaram em Bereia. Então, o que significa ele falar que eles chegaram na cidade e foram para lá, para a sinagoga? A intenção de Lucas, ele quer de uma maneira dinâmica nos apresentar a urgência que Paulo e Silas entendiam do anúncio da palavra. É por isso que eles falam, eles chegaram na cidade, ele não fala, eles foram no hotel, tomaram um café, dormiram, foram na farmácia, compraram um remédio para dor de cabeça ou dor nos pés. Não fala nada disso. Mas não significa que essas coisas não aconteceram. A narrativa de Lucas, ela é dinâmica. Então a gente tem que olhar para o texto e imaginar que talvez essas coisas aconteceram, e aquilo que ele não diz nos ajuda a compreender o que de fato ele está querendo dizer. Porque quando ele não diz essas coisas, ele está querendo mostrar o objetivo. Olha, eles chegaram na cidade, e a primeira coisa que vocês precisam saber que é importante, é que eles foram na sinagoga pregar o evangelho. E o que isso nos traz de informação? O autor bíblico descreve esses acontecimentos nos direcionando à ênfase que ele quer dar. Lucas enfatiza em seu relato o fato do tempo não ser gasto em descanso ou em alguma espera ociosa. Tampouco foi Paulo desencorajado por suas experiências recentes. Ele não ficou numa casa de alguém se abrigando e lamuriando por aquilo que, poxa vida, nós fomos perseguidos, Silas, lá em Tessalônica, o que será de mim? Ó vida, ó azar. Não, Paulo era perseguido, ele ia para outro lugar e o evangelho continuava a ser pregado. Ele era um homem dinâmico, ele era um homem que entendia. Se você lembrar do texto de Romanos, logo no capítulo 1, Paulo diz, não me envergonhe do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação, tanto de judeus como de gregos. Então Paulo tem essa urgência na pregação. Isso nos mostra, irmãos, através do exemplo de Paulo, que nós também temos que ter em nossa agenda essa urgência da pregação do evangelho aos perdidos. Tanto em nossa agenda, quanto na agenda da igreja. Então, a gente tem aí alguns panfletos, e esse ano a gente vai adquirir mais alguns, e a gente coloca sempre o carimbo da igreja, e o ideal é que todo membro da igreja tenha um panfleto desse. Mulher é mais fácil, né, para colocar na bolsa. Homem às vezes não cabe na carteira, e aí tem que dobrar, mas todas as oportunidades, imagine, Barretos em 2022, no último censo, foi levantado quase com 125 mil habitantes, e você vai até o supermercado, vou falar o banco não, porque quase ninguém vai mais ao banco, né? Mas você vai até o supermercado, e lá alguém puxa um assunto com você, 125 mil pessoas na cidade, e aquela pessoa puxou um assunto com você. Você acha que é o acaso? Nisso, meus irmãos, nós temos que ser intencionais na pregação e entender a urgência do evangelho. Você não sabe quem é que está ali, você não sabe o que ele está passando, você não sabe o porquê que ele pediu, que ele puxou o assunto. Você está na fila do açougue, ali no Barretense ou lá no Minerva. Rapaz, a carne está cara, né? E aí, puxou esse assunto, se for comigo, vai ouvir o evangelho. Da carne eu pulo para Cristo morreu, né? Logo que fazendo uma ponte aí na frase de transição. O cara fala, a carne está cara, né? Arrependa-se, crê em Jesus Cristo, você não ir para o inferno. Não é assim que a gente evangeliza.
mas a gente usar aquilo ali, buscar em Deus sabedoria para puxar uma conversa e não sair daquela conversa sem um convite à igreja. Olha, eu sou lá da igreja presbiteriana do Cristiano de Carvalho, está convidado domingo para você nos fazer uma visita. Se ele vai ou não, mas se Deus colocou aquela pessoa na sua semana diante de você, você precisa reconhecer a urgência da pregação do Evangelho. Você consegue imaginar Jesus batendo papo com alguém sem anunciar a mensagem dele? Consegue imaginar isso? Você consegue imaginar Jesus lá no poço, encontrando a mulher samaritana, e só pedindo água, e ela dando água, e ele indo embora, e ela fala assim: nossa, que homem simpático, né? Eu não sei quem é, não sei qual é o nome. Jesus nunca se encontrava com alguém e deixava passar a oportunidade de pregar a palavra. Você, como é um discípulo de Jesus, você também tem que ter essa mesma postura, seja no seu trabalho, no momento oportuno, né? Não vai estar lá no caixa do Tome Leve, recebendo e falando assim: se arrependa. A pessoa não vai entender nada, né? Não é essa a ideia. Ou alguém te liga lá no telemarketing: minha internet caiu aqui, e aí você fala assim: olha, se arrependa e creia. O que, senhor? Não, nada não. Não é essa a ideia, mas a ideia é a gente ter sabedoria, a gente precisa clamar a Deus por isso. Então, inclua dentro das suas orações das manhãs, para que Deus coloque diante do seu caminho pessoas para você pregar o Evangelho. E ao colocar essas pessoas, que você tenha sabedoria para pregar o Evangelho, né? Para não ser pego aí de surpresa. Afinal de contas, nós temos falado muito isso, nós não evangelizamos para ter igreja cheia, nós evangelizamos porque nós somos obedientes à chamada de Deus, porque foi o Senhor Jesus que nos ordenou: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho. Você não precisa pegar uma passagem de avião e ir para a Venezuela para pregar o Evangelho, você é chamado como missionário a pregar o Evangelho aqui na cidade, dentro da sua família, E o que chama a nossa atenção nas atividades missionárias de Paulo em Bereia é o que ele não diz. Ele não diz nada sobre a pregação do apóstolo nessa cidade. A gente gostaria de saber o conteúdo, né? O que Paulo anunciou para os bereanos para eles receberem com tanta avidez, né? Qual foi o conteúdo? Mas, havendo fornecido descrições pormenorizadas da base, do método, do conteúdo, do foco da pregação de Paulo em outras cidades, Lucas faz isso, mas aqui Lucas se concentra na receptividade da mensagem. Lucas não quer dar foco no conteúdo da mensagem anunciada por Paulo. A gente já sabe mais ou menos o que ele deve ter anunciado. Ele anunciou Cristo, morto e ressurreto, né, para o povo judeu. Mas o conteúdo então de Lucas, aqui nessa circunstância, não é o que ele quer dar ênfase. Ele quer dar ênfase na maneira como essas pessoas receberam. Nas palavras de Lucas, os judeus de Bereia eram mais nobres do que o de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez. A palavra nobreza, ela pode ser vista de várias maneiras. Em todos os países, ou existiram classes sociais consideradas, ou existem classes sociais consideradas como os nobres. E isso é por alguma razão. Na Inglaterra, por exemplo, o termo designa uma classe social logo abaixo da realeza. Então, abaixo da realeza tem os nobres. Em outros países, o título às vezes é conferido a militares, a políticos, a líderes religiosos, mas outras pessoas também são consideradas como nobres em relação às suas virtudes das excelências morais, né, em relação ao caráter. A palavra nobreza vira um critério de caráter e não uma posição social. Homens e mulheres que alcançaram algum reconhecimento em virtude da sua integridade, da sua justiça, da sua compassividade, do seu altruísmo, ou de qualquer outra qualidade moral que tenham desenvolvido na sua vida. Então, essas pessoas recebem o adjetivo de pessoas nobres. Mas na cultura judaica, a ideia de nobreza era em que os judeus se gloriavam por serem descendência de Abraão. Eles eram filhos de Abraão e consideravam isso de fato uma nobreza. A nobreza deles estava relacionada ao seu nascimento. Às vezes em cidades existem isso, né? Ó, fulano de tal é daquela família, aquela família. A gente faz até essa boca assim, família tal, né? Família conhecida, família rica.
cheio de problema, mas conhecido como a família rica da cidade, né? Mas, então perceba o seguinte, enquanto alguns acreditam que nobreza é uma casta social, outros acreditam que nobreza pode ser um título concedido, a gente está mais próximo à ideia de nobreza relacionada a um adjetivo. Uma pessoa sendo considerada nobre por aquilo que ela é. Mas aqui, a ideia de nobreza empregada por Lucas, significa que a genuína nobreza, ela está no coração de quem recebe o Evangelho. Então, se você já recebeu o Evangelho, você pode acrescentar aos seus predicados: eu sou nobre em Cristo Jesus. Não que você é de uma casta especial, mas que o fato de você ter ouvido o Evangelho ter sido entendido pela sua mente e coração, não é porque você é mais inteligente e por isso você é nobre. Não é isso. É porque Deus, na sua infinita misericórdia, rasgou o seu coração de pedra, colocou o Evangelho lá dentro, e quando o Evangelho entra, é como se, lembra lá daquele Quarteto Fantástico? E tem aquele personagem que fica todo de pedra, lembra, crianças, desse personagem? E aí tem uma situação lá que ele volta a ser homem de novo, não é normal, é como se as pedras caíssem. Quando o Evangelho vem no coração, é como se as pedras caíssem, e o coração fica vermelhinho, bonito de novo, né? O coração nosso só pode ser bonito e vermelhinho e bater direito, se a gente tiver Cristo no nosso coração. Então, se a gente não tiver Cristo, o coração é feio, né? Coração cheio de pedra. Então, não ache que alguém tem poder de convencer o outro. A gente fala, a gente anuncia o Evangelho, mas não confiando nas nossas palavras. Nós confiamos que Deus pode usar aquilo que nós falamos, baseado na verdade da Escritura, para abrir o coração da pessoa, e de repente o Evangelho entra. Quantas pessoas nós conhecemos na história que são pessoas que falavam mal de Deus, faziam chacota com o povo cristão, e de repente essas pessoas passam a ser aqueles agora que recebem a chacota de um outro que não ama a Deus. Por quê? Porque o Evangelho transforma. Então, prega o Evangelho confiando que Deus pode transformar vidas. Pode transformar vidas. E é nisso que consistia a nobreza dos bereanos, na maneira como eles receberam a palavra de Deus pregada por Paulo. E como eles a receberam? Eles receberam a palavra com avidez, é o que Lucas destaca para nós, a ideia de interesse. Sabe, quando às vezes eu fico incomodado, porque às vezes alguém me pega aqui na igreja, e como hoje de manhã, eu estava fazendo um negócio ali que tinha que terminar no computador, e eu estava conversando com a Vera. E aí eu falei com a Vera assim: Vera, fica tranquilo, eu estou te ouvindo, mas eu preciso terminar isso aqui, não preciso ir embora. Fala, eu estou te ouvindo, eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. E eu estava digitando, fazendo as coisas e ouvindo o que ela estava falando, mas eu me incomodo de conversar com alguém sem olhar para a pessoa. É extremamente desagradável a gente estar conversando com alguém e a pessoa está assim, ó. Sei. Isso se chama falta de educação. Se você faz isso, alguém foi conversar com você, não bota nem o celular em cima da mesa, bota ele dentro do bolso ou bota afastado e olha para a pessoa, porque isso demonstra interesse, isso demonstra que você está acessível para receber o que aquela pessoa quer dizer, né? Às vezes nós homens fazemos um pouco isso, a mulher está falando, a gente não precisa olhar para entender, né? Os homens sabem do que eu estou dizendo, a gente pode ouvir alguma coisa e prestar atenção em outra. A gente consegue ouvir a mulher lá na cozinha fazendo alguma coisa para o jantar, contando como foi seu dia, e você já está pesquisando a série do Netflix que você quer ver. Você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas deixa eu te contar um segredo que você já sabe, ela não gosta que você faz isso. Se ela começa a falar, para o que você está fazendo e vai lá para a cozinha, encosta na pia e fala meu bem, eu quero te ouvir. E você percebe que as crianças, as meninas desde cedo já desenvolvem isso. Aí caso eu tenha uma pequenininha que às vezes eu estou conversando e às vezes eu estou fazendo outra coisa, ela fala assim: pai, mas você não está prestando atenção em mim, porque eu não estou olhando para ela. Então as mulheres têm isso, e nós como homens nós precisamos entender que a gente precisa dar a atenção da maneira como elas entendem que é a atenção, e isso vai fazer bem para nós. Então, como que os bereanos receberam a mensagem da palavra? Com avidez e com interesse, diferentemente da maioria dos judeus de Tessalônica.
Os judeus bereanos estavam sinceramente interessados. Aqui não há perseguição. Perceba que o texto vai até dizer que alguns creram, não foram todos. Então, até mesmo aqueles que não creram, eles estavam ouvindo. Eles não mandaram o missionário embora, eles ouviram a palavra. Certamente, eu falei isso hoje de manhã, mas quem já ouviu, finge que não ouviu. Você já deve ter presenteado alguém, né? E quando nós vamos comprar um presente para alguém, a gente tenta descobrir o que aquela pessoa gosta, a gente quer agradar com o presente. Por exemplo, não adianta você chegar para mim com a camisa do Corinthians, você não vai me agradar. Se você quiser me dar um presente, tem que ser uma camisa do Flamengo. Se você quiser dar uma camisa que é do Corinthians, eu não vou nem te agradecer. Você vai saber pela minha cara que eu não me agradou. Né? Imagina, dar uma camisa do Corinthians para um flamenguista, ou para um corintiano a camisa do Flamengo, não vai rolar. Então, se a sua esposa não gosta de flores, não adianta você tentar ser romântico e dar um buquê de flores, você vai gastar dinheiro. E nunca dê um liquidificador como presente, a não ser que ela peça muito. Meu marido, eu precisava tanto de um liquidificador, aquele da Oster, bonito, do copo de vidro. Aí você pode dar, mas no aniversário não dê um liquidificador, porque você vai arrumar problema. Dê uma outra coisa, descubra aquilo que a agrada dentro das suas possibilidades e dê esse presente. Então a gente tem essa dinâmica, quando a gente quer presentear, a gente tenta presentear aquilo que a gente imagina que a pessoa vai gostar. Mas aí vem um detalhe que eu quero ressaltar. Você já deve ter dado presente para alguém e essa pessoa recebeu o presente, e aí alguns fazem a maior festa com o presente. Que legal, obrigado, puxa, eu estava precisando disso, às vezes nem estava, mas para agradar a gente fala. Que bom para que você me dê, nossa, essa é a cor que eu gosto, nossa, você leu o meu pensamento, né? Essas coisas. E sai mostrando para todo mundo na festa. Mas às vezes não é nem algo tão grandioso. Mas tem outro tipo de pessoa que não importa o tamanho do presente, a qualidade ou o preço do presente, ela vai ficar com aquela cara de pastel. Você deu um presentão, você dá o presente para ela e ela olha, obrigado, e coloca na caixa do lado, ou coloca para o lado, e você fica insatisfeito, porque não era a reação que você esperava, porque a ideia de quem recebe o presente assim, é que parece que ela não gostou, é a leitura que a gente faz. Veja, cristão, eu não contei essa história, porque eu quero que você comece a dar glória a Deus em voz alta na igreja, para qualquer coisa. Nós somos presbiterianos, a gente segura quando dá vontade, né? Só em último caso que a gente solta um glória a Deus. Essa é a nossa característica, mas quem quiser dar glória a Deus não tem problema, não é pecado. É pecado se for por qualquer coisa, né? O pastor está pregando aqui e fala assim, e Paulo foi perseguido em Bereia, glória a Deus. Não tem nada a ver. Tem pessoas que soltam glória a Deus em algumas igrejas que não tem nada a ver no momento. Mas talvez você não tenha dado o devido valor ao recebimento da palavra de Deus. Esse é o foco do que eu quero mostrar para os irmãos. Talvez a palavra de Deus tenha sido presenteada a você, domingo após domingo, semana após semana, e você tem recebido a palavra com cara de pastel. A palavra hoje do pastor não falou nada comigo. Quantos domingos talvez você sai da igreja assim? Se você escuta uma pregação de 1 hora, como eu costumo fazer, e você sai daqui sem a palavra ter falado nada com você, é sinal de que há algum problema no seu coração, porque em tudo, toda a escritura é para o nosso ensino. Então não importa o texto, a gente vai aprender alguma coisa, a gente vai ser edificado com alguma coisa. Então, lembre-se disso, como você tem recebido a palavra de Deus? É com avidez? É com interesse? Vocês já viram aquele filme Avatar 2? Eu imagino que muitos devem ter visto. Eu não vi ele no cinema. O primeiro eu vi no cinema, o 2 eu não vi no cinema. Até porque eu fiquei meio desanimado com o tempo do filme. 3 horas e 12 minutos é muito tempo. Mas se alguém aqui que foi no cinema deve ter percebido uma coisa, mesmo em filmes longos assim, sabendo que o filme vai ser longo, qual é a postura de quem vai até o cinema? É de se preparar. Ele vai até o banheiro, ele bebe uma água antes, ele compra o seu refrigerante, ele compra a sua pipoca, né? Ou compra outra coisa que ele gosta de comer vendo o filme, e ele segura ao máximo sair da sala de cinema porque não quer perder nada. Ele quer usufruir de cada centavo que foi gasto na sessão do cinema.
E aqui fica uma aplicação para os pais. Ouçam bem, pais presentes aqui. A maneira como você se porta no culto vai dar o tom da maneira como o seu filho se porta no culto. E eu não estou falando aqui só de levanta, filho, agora é hora de levantar. Canta, filha, agora é a hora de cantar. Abre a sua Bíblia, filha, agora é a hora de abrir a Bíblia. Mesmo às vezes não sendo, e aí fica a dica aos pais que não têm os filhos ainda alfabetizados. Comprem já uma Bíblia para ele, e na hora que o liturgo aqui, ou o pastor fala para abrir a Bíblia, manda ele abrir a Bíblia em qualquer lugar. Abre a Bíblia dele e fala, é aqui, filho, ó, lê aqui. Para ele acostumar com o movimento de levantar, de abrir a Bíblia, de saber que tem a hora de ler, a hora de levantar, a hora de sentar, a hora de ficar quieto, a hora de falar. Mas não é só desse ato que eu estou dizendo, eu estou falando da maneira do interesse, porque imagina o seguinte, você virar para o seu filho e falar assim, filho, na hora que canta a música na igreja, você tem que cantar. Se o seu filho não estiver cantando louvores em casa, ele vai olhar para você e você pode até não ouvir ele dizer isso, mas o que ele está pensando é o seguinte, mas por que o papai e a mamãe mandam eu cantar aqui e lá em casa ninguém canta? Então, cantar é uma característica do povo de Deus, louvar a Deus, né? Então, você precisa ter os momentos na sua casa de cantar a Deus, e o seu filho vê você cantando, você orando, você lendo a Bíblia. Para quê? Para que na hora que você peça para ele fazer as coisas aqui na igreja, ele não está vendo uma outra pessoa, ele está vendo que o mesmo comportamento que você tem na igreja é o que você tem em casa. É por isso que é tão importante, eu reitero com os irmãos, de pegarem, quem não pegou ainda, o folhetim lá atrás, que fala sobre o culto doméstico, para você começar a instruir, principalmente os pais com crianças pequenas, né, faz enxuto, lá em casa a gente vai estabelecer também isso, do culto doméstico, para que a gente consiga fortalecer as crianças. Qual a ideia do culto doméstico? É algo curto, é algo onde você lê a palavra, você ora pela igreja, você ora pelos seus pedidos, você canta um hino ou uma música que você goste, é um momento de culto doméstico. Então, receba a palavra com interesse. E o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 2, ele vai dizer, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. A maneira como você deseja receber a palavra e a intensidade com a qual você recebe a palavra é o que vai dar o tom dessa edificação do seu crescimento para a salvação. Um bebezinho de colo é capaz de acordar todos os moradores da casa desejando o seu leite. E eu sei bem disso, eu sou prova viva disso. Portanto, receba a palavra com interesse, não com marasmo, não com desinteresse, mas com um desejo ardente, sabendo que ela é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. E essa foi a nossa primeira lição que aprendemos com nossos irmãos bereanos. Devemos receber a palavra com interesse. Mas em segundo lugar, nós vemos que Lucas também faz um outro apontamento. Ele faz um outro apontamento para a genuína nobreza. Se em primeiro lugar ele aponta para o fato de que os bereanos receberam a palavra com avidez, agora no verso 11, Lucas aponta para o fato de que eles examinavam a Escritura todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. É por isso que quando um pregador pede para você abrir a palavra, não a feche depois de ler, porque você precisa ouvir a pregação e perceber se aquilo que está sendo pregado está no texto. Tem muito pregador que às vezes lê o texto e ele não volta mais para o texto, ele vai para um outro caminho. Ele leu falando de Beré e daqui a pouco ele está falando de Adão. E aí você não está vendo, você não está sendo alimentado pelo texto propriamente. Então, em segundo lugar, examine a palavra com constância. Examine a palavra com constância. E os judeus de Bereia, eles foram considerados mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles eram mais abertos a receber a palavra que estava sendo pregada. Eles agiam de um modo a não permitir que o preconceito do judaísmo obscurecesse o recebimento dessa nova mensagem. E o exame diário descrito por Lucas não indica uma frequência aqui da interação, das reuniões na sinagoga,
mas a frequência da interação de Paulo com os judeus bereanos, né? Isso significa que a sinagoga de Bereia também funcionava como um centro de estudo e não só uma coisa que era aberta aos sábados, né? Não era uma igreja que se abria só no domingo, né? No caso no sábado, não era esse tipo de coisa. E uma outra coisa que a gente precisa pensar é que naquela época as pessoas não tinham uma cópia da Bíblia como nós temos hoje, então era algo muito caro. Então, para alguém ter acesso a algum pergaminho de Isaías, de Jeremias, do próprio livro do Gênesis, eles tinham que ir até a sinagoga, e ficava ali esses manuscritos. Então, eles abriam o rolo e liam a palavra, e Paulo está indo ali para fazer essa pregação. E nessa atitude, eles conseguiam investigar se aquilo que Paulo estava dizendo estava de acordo com as Escrituras. Que Escritura que eles estavam comparando? Com o Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda não tinha circulado. Eles estavam então ouvindo o que Paulo dizia e olhando para o Antigo Testamento e analisando se de fato a mensagem de Paulo se alinhava àquilo que o Antigo Testamento anunciava. É difícil seguir os detalhes de um sermão quando o pregador está se referindo a este ou aquele versículo e você não está com a Bíblia aberta. Às vezes a gente tem o costume de fechar a Bíblia, né? Aí o pregador fala, olha aí no versículo 2, aí você volta lá rapidinho. Então mantenha a Bíblia aberta para que isso te ajude também. E ter uma Bíblia, meus irmãos, é marca distintiva dos crentes. Eu sei que na modernidade a gente usa tablet, a gente usa celular, não é ruim isso, mas para vir à igreja, traga a Bíblia física, porque trazendo a Bíblia física você testemunha, né? O povo presbiteriano sempre foi conhecido como povo do livro preto. Hoje a Bíblia tem outras capas, né? Roxa, rosa, tem até gente que tem Bíblia rosa, Bíblia amarela, Bíblia branca, tem tudo quanto é cor, né? E não há problema nisso, mas nós somos conhecidos como o povo da Bíblia. Se você perguntar para qualquer outra denominação, né, eles podem nos acusar daqueles que batizam criança, daqueles que parecem com a igreja católica, nós não vamos entrar nesse mérito, quem fala isso está errado, mas uma coisa eles reconhecem, o povo presbiteriano é um povo que estuda a Bíblia. Se você é presbiteriano, você tem que fazer jus a isso, então tenha a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, estude a palavra de Deus. A Bíblia de fato tem sido um livro que você ama, tem sido o seu livro de cabeceira, o seu livro ao acordar. A Bíblia tem sido o livro que você mais ama como uma comida necessária para a sua alma. O Senhor Jesus, quando na tentação do deserto, uma vez sendo tentado a transformar pedra em pão, o que ele disse? Ele disse, não só de pão viverá o homem. Ele estava ecoando o ensino de Deuteronômio 8, versículo 3. O salmista declara no Salmo 119, versículo 97, quanto amo a tua lei, é minha meditação todo dia. Você pode falar como salmista, você pode replicar as palavras de Jesus, isso é você nessa noite, você ama a lei de Deus mais do que tudo, mais do que o seu alimento necessário, e essa atitude dos bereanos nos fala de uma maravilhosa doutrina que surgiu, né, que foi levantada, redescoberta na época da Reforma Protestante, que foi o sacerdócio universal dos crentes. E diante disso, qualquer um podia pesquisar nas Escrituras, aprender das Escrituras. Você sabe porque por quase 1000 anos, durante o período medieval, as Escrituras eram um livro fechado. A Escritura só era ouvida em latim. Vocês acreditam que por muito tempo a igreja da época, que depois passou a ser a igreja católica, mas a igreja da época foi por um caminho tão ruim que as missas eram na língua em latim, e o ministro rezava a missa de costas para o povo. Imagina eu pregando para vocês assim, esquisito, né? E falando uma outra língua. Você pode falar assim, para que eu vim aqui? Então havia um misticismo na época, as pessoas achavam que estavam num lugar sagrado, iam lá e recebiam alguma aura especial, e com a chegada da Reforma Protestante, né, nós vemos aí isso vindo à tona novamente, a importância das Escrituras serem lidas na língua vernacular, na língua do povo. A história nos conta de um povo chamado os valdenses, e foi um grupo que surgiu a partir da pregação realizada de Pedro Valdo. Pedro Valdo foi um pregador na região de Lyon, na França, que viveu dentro do ano de 1173, né?
a história dele inicia mais poderosamente com relação à Reforma Protestante nessa época. Então, Pedro Valdo era um rico comerciante da região, que após realizar a leitura do Evangelho, ele optou por seguir a vida eclesiástica. E ele doou todos os seus bens e passou a pregar a palavra. Mas quando ele pregava a palavra, ele pregava em francês, e o povo ouvia, e começou a haver conversões, e a igreja não queria aquilo, né? Não queria aquilo, e não só Pedro Valdo, mas outras pessoas também iam pregando a palavra, e foi crescendo o evangelho na cidade de Lyon, na França. Pedro Valdo defendeu o direito de todo cristão ler a Bíblia, e então ele traduziu, aliás, o Novo Testamento em 1176, do latim para o francês, e aí foi um rebuliço, porque a igreja não queria. A igreja achava que era uma heresia, uma Bíblia está na mão de alguém comum, de um leigo. Já ouviu essa palavra leigo? Né? Essa ideia é a ideia católica. Na igreja não tem leigo, né? Na igreja não tem leigo, na igreja tem servos de Deus. Então o grupo cresceu, e com a pregação dos valdenses, elas faziam fortes críticas ao abuso de poder da igreja católica, e o fato deles não terem autorização da igreja para pregar, os colocou diante de uma perseguição da igreja. E posteriormente eles foram excomungados da igreja católica, e colocando eles na clandestinidade, eles começaram a ter que se reunir de modo clandestino, então ficaram conhecidos como os valdenses, porque eram os discípulos de Pedro Valdo. Então isso se dá em 1176, né? A data da Reforma Protestante é 1517, com Lutero. Então perceba que antes de Lutero já tinha homens que lutavam pela reforma na igreja, mesmo sem dar esse nome. Eles queriam que a igreja tomasse um caminho bíblico, e não um caminho ruim que ela acabou tomando naquela época, um caminho de afastamento do povo. A igreja começou como aquilo que a gente vê em Atos, e ela foi ficando cada vez mais cheia de apetrechos e se distanciando do povo, ficando como uma casta, reconhecendo como os nobres. Mas veja o contraste: nobre não é o clero, nobre é aqueles que recebem a palavra com todo interesse e avidez. Então mesmo as pessoas simples, socialmente, eram nobres em Cristo Jesus, e a igreja da época não queria isso. E há uma história interessante, que o clero perseguia os valdenses, e quando encontrava alguém, eles tomavam a tradução da Bíblia. E o que eles começaram a fazer? Com as poucas versões que eles tinham, eles começaram a rasgar. Eles pegaram então e falaram: você vai ficar com o livro de Atos, você vai ficar com Mateus, você vai ficar com Filipenses. E aí ficaram com isso. E as famílias que ficavam com o livro eram responsáveis por gravar o livro. E aí quando vinha a igreja católica e fazia o papel dela da época e tomava o livro, eles reescreviam a carta. Imagine que a gente distribua o Novo Testamento para cada família da igreja, e fale assim: você tem 6 meses para gravar tudo isso que você recebeu. Será que dava para fazer? Será que dava? Agora senta aí e escreve Filipenses. Ia sair um monte de heresia, né? Ia sair muita coisa estranha. Então, o quanto você acha que é necessário de horas dedicadas ao exame das Escrituras para tê-la gravada assim na mente? Será que isso seria possível no nosso tempo? Se não, o que nos impede? Por que é difícil? Talvez a resposta seja o nosso baixo exame constante das Escrituras. Nós lemos muito menos a Escritura do que nossos irmãos do passado, e por isso olhamos para as pessoas do passado e achamos que eles eram mais piedosos do que nós, e às vezes de fato eram, porque eles se dedicavam mais ao estudo da Bíblia. Meu irmão, ouvir a voz de Deus na leitura da palavra traz a você respostas de perguntas que você nunca fez. Ouvir a voz de Deus na leitura da palavra vai preencher lacunas no seu coração que você nem sabia que elas estavam abertas. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O ato do exame constante do conteúdo da pregação de Paulo
pelos bereanos, nos aponta para uma outra verdade maravilhosa que também surgiu no período da Reforma. É a verdade conhecida como a clareza das Escrituras. Isso quer dizer que todas as verdades principais e cardeais das Escrituras podem ser compreendidas por cristãos comuns, sem grandes aprendizados teológicos. Através do quê? Através dos meios de graça. Ou você acha que entendeu o Evangelho é porque você é inteligente? É porque você é alfabetizado? Quantas pessoas que nós vemos, às vezes, documentários que não sabem ainda ler, não sabem ler e escrever, não sabem nem assinar o seu próprio nome e entendem o Evangelho. Mesmo com escolaridade baixa, mesmo com intelectualidade baixa, entendem o Evangelho. Então o Evangelho de Jesus Cristo é para os simples, não é para os doutos. Depois, se você verificar na sua confissão de fé de Westminster, em algum momento, no capítulo de abertura que fala da Escritura, você vai ver lá a maravilhosa afirmação de que a verdade de Deus, ela é comum, ela é uma verdade fundamental. As principais verdades da Escritura podem ser descobertas por todo cristão, por meios comuns, ouvindo sermões, indo aos domingos na igreja, na escola bíblica, fazendo perguntas, lendo bons livros, lendo a Bíblia de si mesmo. É por isso que os pais, quando trazem os seus filhos ao batismo, prometem diante de Deus e da igreja que vão ensinar os seus filhos a ler e a escrever, para que eles possam ler a Bíblia. Esse é o seu compromisso. Não é ler Pequeno Príncipe, não é ler Dostoiévski, não é ler os grandes clássicos da literatura. Isso vai ser importante ler essas coisas, mas seu filho deve ler a Bíblia. Então, se o seu filho já aprendeu a ler ou ainda está engatinhando, já dê uma Bíblia para ele e sente com ele, peça para ele ler a Bíblia e fique ali com paciência ouvindo a criança ler. O instituto de pesquisa chamado Barna Group, da Califórnia, nos Estados Unidos, fez uma pesquisa quanto às coisas fundamentais das Escrituras. E nessa pesquisa foi constatado que 82% das pessoas diziam que os evangélicos acreditavam que a Bíblia ensina que Deus ajuda aqueles que se ajudam. Já ouviu esse ditado? Deus ajuda aquele que ajuda, ou Deus ajuda aquele que madruga. 82% das pessoas entrevistadas afirmavam que Deus ajuda aqueles que se ajudam. Isso é bíblico? 63% não souberam citar os 4 evangelhos. 58% não conseguiram citar metade dos 10 mandamentos. 58% não souberam dizer o que Jesus pregou no Sermão do Monte. 48% não sabiam que na Bíblia não havia um evangelho chamado o Evangelho de Tomé. Não sabiam que não tinha isso. 52% não sabia que havia um livro na Bíblia chamado o livro de Jonas. Terrível, né? Terrível. Numa nação que foi colonizada pelos primeiros puritanos que fugiram da Inglaterra por um lugar melhor, chegar nesse nível. E nós que fomos evangelizados com Simonton quando veio de lá para cá, né, para o Brasil, se fizesse essa pesquisa no Brasil, talvez os números seriam até piores. Mas bem, aqui estão esses bereanos, e eles estão vasculhando as Escrituras. Eles são homens de um livro, eles são homens das Escrituras, eles estão estudando a palavra. Mas você percebeu que o que o Lucas está dizendo aqui para nós? Qual é a preocupação deles? Não é Paulo, não é Silas, não é Timóteo, não é quem estava pregando, mas o que estava sendo pregado. Eles estavam pesquisando as Escrituras para ver se as coisas que Paulo anunciava estavam de fato na Escritura. Então, quando Paulo abria a boca e falava assim, em Isaías, e aí não tinha capítulo 53, ele se referia só no livro do profeta Isaías, ele anuncia que um dia uma virgem teria um filho, e esse filho seria chamado maravilhoso e tal, e ele faz a ligação disso com Cristo, e ele começa a apontar o nascimento virginal de Cristo. Cristo nasceu sem pecado, Cristo morreu, Cristo nasceu em Belém, nas circunstâncias em que o próprio profeta Miqueias anuncia. Então, Paulo está apontando para a figura messiânica de Jesus, e eles estão olhando no Antigo Testamento e
fazendo a análise se de fato aquilo que estava sendo dito estava nas Escrituras. Agora, em grande parte, é claro, Paulo estava pregando Jesus e a ressurreição. Ele estava pregando a vida de Jesus de Nazaré. Ele estava pregando sobre a morte de Jesus na cruz e o motivo pelo qual Cristo teve que morrer. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos aqueles ritos do Antigo Testamento, da morte do cordeiro que era morto, era enviado para o deserto para morrer, tudo aquilo apontava para Cristo. E esses homens estão ali se dedicando, debruçados nos rolos da Bíblia, do Antigo Testamento, e olhando e entendendo que de fato era isso. Como agir diante da palavra de Deus? Examine com constância, e é isso, na ação do Espírito Santo, que lhe trará edificação. A Escritura, meus irmãos, ela é indispensável, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus se revelar ao povo. Meus irmãos, Deus não fica mais mandando recado para ninguém. Deus não usa homem nenhum para mandar recado para ninguém. Eis que o Senhor mandou te dizer, charlatanice. Sabe por que a charlatanice? Porque o rolo das Escrituras já está fechado. Se Deus fala alguma coisa, precisava ser acrescido na palavra de Deus. Então, até mesmo aqueles que dizem que Deus está falando com eles, recado para a igreja e tudo mais, significa que ele está cometendo um pecado, porque ele deveria acrescentar as Escrituras, mas a Escritura já está fechada, já é perfeita, não há necessidade de acrescentar mais nada. Então perceba, eu posso ler um texto e explicar para os irmãos o que Deus quer dizer para a igreja, mas segundo o texto, e não que eu estou ouvindo numa ligação direta de Deus falando no meu ouvido para falar com vocês. Não existe mais profeta assim. Profeta nos dias de hoje é aquele que anuncia a palavra. Anuncia a palavra. Eu sei que existem denominações com a visão diferente, mas isso é o que nós cremos. Você pode discordar, você está no seu direito, mas é a maneira como a Igreja Presbiteriana do Brasil lê as Escrituras e compreende as Escrituras. Agora, Paulo pregava o Evangelho, pregava Cristo na cruz. E como que nós devemos agir diante dessa mensagem? Examinar com constância, porque a Escritura ela é indispensável. Amar a Cristo, meus irmãos, é amar a palavra de Cristo. E Ele é o Verbo de Deus que se fez carne. Desprezar a palavra é desprezar a Cristo. Palavra de Deus é o que está aqui, ó. Não é o que homem nenhum fala, não. Palavra de Deus é o que está aqui. Se não tiver de acordo com a palavra, não é palavra de Deus, é palavra de homens, e nós não precisamos crer em palavra de homens, porque o coração do homem é enganoso. Não faça isso, antes ame a palavra, deleite-se nela, examine-a constantemente para a sua edificação. Mas veja, até aqui, nós vimos que o relato de Lucas, os bereanos, em primeiro lugar, receberam a palavra com interesse, eles examinavam com constância, e agora, em terceiro e último lugar, eu quero destacar para os irmãos uma última verdade, que nós podemos extrair desse relato nessa noite, é que os bereanos responderam à palavra. Se a palavra ela é ouvida com interesse, se ela é examinada com constância, cabe agora a esse homem que a recebe e que a examina, uma resposta. Nós temos que dar uma resposta àquilo que nós ouvimos. Então, você se lembra quando Paulo escreve a Timóteo? Ele diz que conhecia as Escrituras desde sua juventude. Por quê? Porque as Escrituras podem te fazer sábio para a salvação pela fé em Cristo. A Bíblia diz como você pode ser salvo. Para você ser salvo, você precisa se arrepender e ter fé. Mas para isso acontecer, Cristo tem que vir ao seu encontro. E Ele tem que vir abrir o seu coração. E a palavra de Deus é instrumento de Deus para isso, é instrumento dele para isso. A palavra de Deus diz como chegar ao céu, ela diz sobre o novo nascimento, ela fala sobre graça. O Evangelho não é da nossa capacidade de ser salvo, o Evangelho é sobre a nossa capacidade de ser, mesmo desobedientes, pela graça nós somos salvos. Não vem de nós mesmos, é dom de Deus. É Deus que nos salva através da sua graça, e graça é receber aquilo que nós não merecíamos a salvação, e Deus veio ao nosso encontro, e Ele abriu a sua mente para você ouvir o Evangelho, e entender o Evangelho.
porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a edificação nossa. Uma das grandes exortações da palavra de Deus está em Tiago, no capítulo 1, versículo 22. Lá diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Ou seja, você tem que ser um ouvinte da palavra, mas você ouve, você tem que dar uma resposta a essa palavra, porque a palavra não entra e volta vazia. A palavra entra como um redemoinho na nossa vida, e ela, de fato, causa uma mudança. Cuidado para não ser um provador de sermões. Tem muita gente hoje assim. Vivemos num tempo em que, devido à velocidade da informação, nós temos ao nosso alcance vários sermões. Você pode chegar em casa hoje e ver 3, 4, 5 sermões de pregadores diferentes desse texto que eu acabei de pregar, estou pregando. E você vai ver ideias diferentes, você vai ver ideias, às vezes, divergentes, de acordo com a interpretação da palavra. Mas você não pode perder o ato de ouvir a voz de Deus na pregação da palavra. Eu sei que a voz que você está ouvindo agora é a minha, mas você precisa compreender que se a palavra está sendo fielmente pregada, não é o pastor Bruno que está falando, é o anúncio do próprio Deus. Os puritanos diziam nas suas orações de iluminação antes da pregação da palavra, clamando para que o pregador fosse boca de Deus. Boca de Deus anunciando, é como se ao ouvir a pregação, ouvissem o próprio Deus, as palavras sendo dadas pelo próprio Deus ao coração nosso. Cuidado, meu irmão, para não ser somente um ouvinte, porque você também deve ser um praticante da palavra. E esses bereanos estavam indo para a sinagoga. Você pode imaginar, nessa pequena cidade de Bereia, todo mundo indo para o seu trabalho diário, indo para a plantação, indo para um comércio local. E essas pessoas provavelmente estavam indo de manhã para o trabalho, e de alguma maneira elas também estão indo para a sinagoga, e eles estão desvendando esses pergaminhos, e eu fico tentando imaginar como foi ler esses pergaminhos e fazer pergunta após pergunta a Paulo, e serem esclarecidos segundo o Evangelho, e entenderem que de fato a palavra de Paulo era o anúncio daquilo que eles deveriam esperar do Antigo Testamento. Como deve ter sido transformador. Mas algo neles é transformado pelo poder do Espírito Santo. Alguns deles estão convictos e convencidos de que Paulo disse é verdade. Era verdade, aliás, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e que Ele tira o pecado do mundo, e que a resposta para o pecado e culpa só podem ser encontradas em Jesus Cristo. E eu acho aqui que chegou aquele momento, que talvez tenha sido na própria sinagoga, que alguns desses homens foram tomados de júbilo ao entenderem que de fato o Messias havia vindo, e que eles poderiam crer em Jesus Cristo, porque ele de fato era o Filho de Deus, que havia sido prometido no Antigo Testamento. Eles precisavam abraçar a Cristo como Messias prometido no Antigo Testamento, e conhecer a alegria de serem pecadores perdoados, e a paz, e receberem a paz com Deus. Lucas diz no versículo 12, com isso, muitos deles creram. Você percebe isso? Como resultado daquilo que eles estavam fazendo, examinando as Escrituras, muitos deles creram, juntamente com vários homens e mulheres gregas de alta posição. Eu acredito que o contraste que Lucas está fazendo aqui é justamente nessa nobreza no recebimento e essas mulheres, porque essas mulheres não eram consideradas nobres por serem ricas. A nobreza também estava nos pobres e nos ricos pelo recebimento da palavra. E não é uma coisa bonita? Você saber, quando você está convencido de que algo é verdadeiro, e verdadeiro não porque um pregador diz, mas verdadeiro porque Deus está dizendo, está na palavra dele. Quando você se convence na sua consciência de que algo é verdadeiro, você precisa agir de acordo com essa verdade que você compreendeu, ou você não compreendeu que é verdade. Se você descobrir que 2 elementos misturados tiram ruga do pezinho de galinha no olho, eu estou perto dos 40, eu sorrio e o pezinho de galinha já está presente. Mas tem quem se incomode com isso. E aí, se você descobrir que se você misturar maisena com Nescau e passar no pé de galinha,
em 2 dias já está tudo bem. Você, talvez por vergonha, não vai ficar falando para ninguém, mas que você vai misturar maisena com Nescau e passar, para ver se dá certo, e se der certo, você sai anunciando essa verdade para outras pessoas. O Evangelho é muito mais do que uma mistura milagrosa para tirar pezinho de galinha da pele. O Evangelho é aquilo que pode tirar o homem das trevas para a luz, e é por isso que nós precisamos anunciar essa palavra. Certa vez eu vi um filme, que o enredo era muito curioso. Um homem em Londres, ele tentava ser um cantor famoso, ele era um imigrante indiano, e ele tentava ser um cantor famoso, mesmo falando aquele inglês de Londres com sotaque indiano, que é bem estranho. Quem via aquele seriado The Big Bang Theory sabe bem o que eu estou falando. E aí, nesse filme, esse homem está vindo de uma das suas apresentações frustradas, naqueles pubs em inglês, e aí, por vezes, a sua plateia era só algumas pessoas que nem dava bola para o que ele estava cantando, e a sua namorada, que ficava toda animada vendo ele cantar, cantando somente para ela. E um dia ele está vindo com o seu violão nas costas, e andando de bicicleta no meio de uma avenida, naqueles bairros ali de Manchester, e há um apagão global. Tchum. Na cena do filme mostra o mundo todo se apagando. E nesse momento, por causa do apagão, passa um ônibus na hora, ele se assusta e ele cai da bicicleta. Mostra ele voando. Vai violão para um lado, os 2 dentes da frente dele vai para o outro, é terrível. E ele vai para casa e no outro dia era o seu aniversário. E ele se encontra com alguns amigos num lugar à beira da praia, num restaurante à beira da praia, e ele está sem os dentes, está uma situação difícil, com a cara ralada, e a namorada dele dá um violão para ele. Quando ela dá o violão para ele canta, ele fala, não quero cantar mais não, ele está meio desanimado já de ser cantor, mas ele pega o violão, e ele começa a cantar aquela música Yesterday, dos Beatles, e quando ele canta a música, o pessoal fica assim, ó, mas que música maravilhosa, e ele fala assim, é Beatles, vocês não conhecem? Aí ele disse, como assim Beatles? O que é que aconteceu? Que é o enredo aí, que é o legal do filme. Eu já estou dando um spoiler para você, mas se você quiser ver depois é legal o filme. O nome do filme é Yesterday. Os Beatles somem da história do mundo, e ele sabe toda a discografia dos Beatles, e ele sabe tocar no piano, sabe tocar no violão, e ele passa a ser um astro da música, do dia para a noite, tocando Beatles. Vira um grande astro, e aí tem um dia que ele, na cena do filme lá, que ele encontra outras pessoas que também ainda tinham conhecimento de quem eram os Beatles, que a memória não tinha sido apagada, tanto que ele chega no Google, ele chega em casa estranho, e ele vai pesquisar, ele coloca Beatle, e aí aparece Besouro, aparece Fusquinha, né, que é a ideia de Beatle, mas a banda nunca existiu, e aí então ele começa a lembrar, ele pega o violão e vira então um grande astro, e as pessoas simplesmente não sabem quem são os Beatles, e aquele homem sabia todas as músicas, e por saber todas as músicas, ele passa a ser um astro da música do dia para a noite. Eu sei que a história dos valdenses nos conta que eles gravaram os evangelhos, as cartas, cada família, um livro da Bíblia. Bem provavelmente essa história nunca vai se repetir, porque nós temos a Bíblia em papel em várias versões, nós temos celular, nós temos tablet, mas um enredo como o desse filme nos mostra que nós podemos gravar a discografia da nossa banda preferida. E quanto da escritura está na sua mente? Talvez você saiba de uma música secular que você goste, 3, 4, 5, 10 músicas, mas quando te pede para recitar o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos, você não sabe. Estão percebendo onde estou querendo chegar? O quanto você ama as escrituras, porque se você ama um filme, você sabe contar esse filme de trás para frente e de frente para trás. Por que das escrituras, quando alguém fala algum texto, a gente fica até com vergonha? Tomara que ele não pergunte para mim onde é que está isso aí não, que eu não sei não. Por quê? Será porque a gente tem dado pouco crédito àquilo que nos salvou? É Cristo, mas por intermédio da palavra. Nós somos chamados então, meus irmãos, pela fé em Jesus, para o reino da luz, mas essa fé, ela é operosa, devemos ser bons ouvintes, mas lembre-se,
Um bom ouvinte da palavra é aquele que pratica, e é aquele que tem a palavra internalizada na sua mente. 365 dias, ou se preferir, 357 apenas, 53 domingos, 52 domingos, aliás, 52 sermões. Como que você deve agir diante da palavra de Deus? Receba a palavra com interesse, examine a palavra com constância e pratique a palavra com fé. Que Jesus nos abençoe, para que em nosso coração, por amor a Ele, nós internalizemos e gravemos a palavra também na nossa mente.